Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Essa semana se comemora o Dia do Meio Ambiente. A data é 5 de junho e ela foi proposta pela ONU em Estocolmo, na Suécia, há 47 anos atrás. O interessante é que esta data ela foi colocada para todos os países ali reunidos para que estes países tivessem atitudes, leis que ajudassem a promover o meio ambiente, conservar o meio ambiente, conservar o futuro dos nossos filhos. Há 47 anos, muita coisa foi feita, mas muito mais é preciso fazer. Porque a quantidade de lixo no nosso planeta aumentou demais. E o que fazer com o lixo? Se continuarmos do jeito que estamos, como vai ficar o planeta daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos? Será que teremos um ambiente saudável para viver? É isso que nós vamos conversar agora com dois convidados que nós trouxemos aqui no nosso programa, que é a Paládia Romeiro. Ela é uma advogada, especialista na área de direito ambiental. Seja bem-vinda, Paládia. Muito obrigada. Coisa boa ter você aqui. Se acomode nesse sofá gostoso aqui. Hoje amanhã está fria, está gostosa para uma conversa boa. E também nós temos um estudante de meio ambiente, né, de engenharia ambiental, que é o Felipe Torres. Seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem? Deus abençoe você. Obrigado. Que bom que você veio partilhar seus estudos com a gente. O Felipe está estudando, né, nessa área de meio ambiente. A Paládia já atua nesta área de meio ambiente. Como é importante a gente falar de meio ambiente hoje, né, Paládia? Porque a gente convive com crimes ambientais sem saber que são crimes ambientais, não é verdade? A gente tem que sempre estar atento com as nossas atitudes, as pequenas atitudes. Claro que quando a gente pensa na proteção ambiental, Adriana, a gente pensa nas florestas, em grandes desastres ambientais, contaminações. Isso é muito grave. A gente fica indignado. Aconteceu a questão de Mariana, aconteceu Brumadinho, a gente vê que o meio ambiente foi degradado, a gente fica revoltado. Como uma empresa pode fazer isso? E aí a gente fala, como alguém pode fazer tudo isso acontecer? Mas espera aí, e nós? O que nós estamos fazendo? O que esse assunto tem a ver comigo? Será que eu, em pequenos gestos, não estou fazendo o mesmo? Muitas vezes eu me pergunto, sabe? Não é só a lama das mineradoras que contaminam o solo. Isso jamais deveria acontecer. Mas muitas vezes o meu lixo está contaminando muito mais, não é? Sim, e claro que a gente tem que estar atento, tem que cobrar, tem que pensar nessas grandes questões ambientais, nessas problemáticas que são mundiais. Mas, por outro lado, também as nossas escolhas do dia a dia têm uma relevância. Tudo no nosso planeta, na nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, está integrado. O mundo ele funciona assim, a natureza ela funciona por cooperação, por solidariedade. E nós, seres humanos, a gente está, assim, no nosso dia a dia, funcionando na base da competição, né? De um querer ser mais que o outro, ser melhor que o outro, seja no emprego, seja na escola, mesmo, às vezes, na família. Então, isso não combina com a harmonia que a gente tem que ter no nosso planeta. A palavra agora que a gente mais usa é descartável, né? Não quero mais descarto, não quero mais descarto. Só que essa ideia de descartar é muito complicada. Exato. Surgiu um novo modelo de celular. Não estou falando de descartável só do copinho plástico que faz mal para a natureza. Eu não estou falando aqui só de, vamos dizer assim, o canudo plástico, pratinho plástico, fralda descartável. Tudo isso faz muito mal para o ambiente, mas também estou falando de outros tipos de descartáveis. Né? A gente está comprando um modelo novo de celular, um modelo novo de não sei o quê, E o que está fazendo com o lixo eletrônico também? Né? Tem tanta forma de lixo na nossa volta e que nós temos produzido, não temos tido nem consciência que estamos fazendo isso. Então, é hora da gente parar e pensar. O meio ambiente também depende da minha ação, da minha atitude. E eu gostei quando você disse, lembrou o Papa Francisco dizendo que essa é a nossa casa comum, todos nós temos responsabilidades, todos nós podemos contribuir e colaborar. Existe uma encíclica, né, uma carta encíclica feita pelo Papa Francisco, que é muito linda, a Laudato Si, louvado seja, que fala da problemática ambiental, e ele cita o consumismo
como algo que a gente tem que entender primeiro, ter a consciência, ter o despertar que isso não é sustentável, isso faz mal para o planeta e faz mal para a gente, porque justamente isso traz a cultura da abundância e do descartável. Então a gente descarta coisas, objetos, e mesmo quando a gente pensa que está fazendo uma ação social, uma boa ação, no caso das roupas, né? Acho que para nós mulheres há um mercado de roupas muito vasto, uma moda que vai se renovando a todo momento. Existe o fast fashion, que seria a moda rápida, em que as coleções vão se alterando de mês em mês, de 2 meses em 2 meses, não é mais por estação. E logo cai de moda, logo às vezes, eu quero aquele novo, o apelo para o consumismo é muito grande. A gente tem uma publicidade, uma propaganda que a todo momento está nos incentivando. E nós, como adultos, a gente tem que pensar, tem que ter essa consciência. E o que é mais grave, as crianças, porque as crianças elas não têm o repertório que nós temos de entender aquele objeto é lindo, maravilhoso, mas eu não preciso dele, eu não posso ter agora. Então, o apelo para o consumo das crianças, ele é algo que nós, pais, eu como mãe, tenho que estar atenta, tenho que estar pensando, porque isso está nos lugares que a gente não pensa. Quando a gente deixa o nosso filho, às vezes, assistindo a TV, algum vídeo, esses canais de vídeo, né? Ele está vendo outras crianças consumindo demais, comprando aquilo que não vai usar, aquilo que é desnecessário. Então, a educação para um consumo sustentável também é falar de meio ambiente. É interessante porque se eu deixo que essa tendência de consumismo, né, de consumo e de descarte, faça parte do dia a dia da minha família, eu, sem perceber, estou formando um futuro consumista, um futuro descartador de coisas, né? E a indústria, ela já sabe que boa parte das decisões de consumo de uma casa ela é feita pela criança. Então, às vezes, sem saber, a gente está dando poder para a criança. Você pergunta, onde a gente vai comer? O que a gente vai comer? Então, a criança diz, eu quero pizza, eu quero... Seja ela escolhe. Então, ela está definindo se você vai para um restaurante, se você vai ficar em casa. Você vai fazer uma compra de roupa, falar o que você quer vestir, o que você... Então, a criança toma essas decisões, além do próprio presente, que seria de aniversário, de Natal, que é uma coisa que já é mais tradicional. Então, a gente vê muita publicidade voltada para a criança, o que é ilegal aqui no Brasil. Não é permitida essa publicidade, o que a gente chama da publicidade infantil, mas é algo que nos canais infantis, especialmente, a gente ainda percebe que essa resolução que existe do Conselho Nacional, ele ainda está sendo violado. A gente não está preservando a criança de todos esses apelos para o consumo. Nossa, entramos num caminho aqui que eu não tinha imaginado, né? Foi ótimo você ter dito isso, porque a gente fala do consumo, a gente fala do descarte, mas a gente está olhando para a gente, adulto, e a gente não está percebendo que isso tudo está sendo fomentado nas crianças. Felipe Torres, você estuda meio ambiente, quer ser um engenheiro ambiental. Como é que a gente vai refrear toda essa... Como é que a gente pode refrear toda essa degradação do ambiente? Com que atitudes nós podemos ajudar o meio ambiente a permanecer um local agradável, saudável para as futuras gerações? Acho que você falou a frase certa, assim, né? As futuras gerações. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está dizendo assim, justamente tornar um mundo vivível para as próximas gerações, né? Acredito que a melhor maneira é a gente mudar a nossa interação com o meio ambiente. Durante muito tempo, a visão que o ser humano teve do meio ambiente é como se ele fosse apenas o arredor, né? Tudo aquilo, as várias coisas que compõem o meu redor. Só que eu gosto muito, inclusive, do conceito de meio ambiente que a Política Nacional do Meio Ambiente traz, que ela fala assim, que é o conjunto de interações que abrigam a vida em todas as suas formas. Ou seja, o ser humano está nisso, né? Então, eu sou meio ambiente, você é meio ambiente, você é meio ambiente. Quando a gente passa a enxergar isso, faz ainda mais sentido o conceito do Papa Francisco, de casa comum.
Então, durante muito tempo, a relação do homem... Eu vou dar o exemplo dos resíduos, porque a gente falou de descartável e tal, né? A relação do homem com os resíduos foi sempre de tentar afastar ele. Então, afastar ele da minha presença, afastar ele da casa, afastar da cidade. E aí a gente gerou vários problemas. Especialmente depois do século XX, né? Que vem esse advento da indústria das embalagens, do plástico. São coisas que até muito tempo atrás não tinha. A gente não tinha embalagem para todas as coisas, né? Antigamente, e ainda em alguns lugares, as pessoas preferiam ir numa feira e comprar os alimentos naturais e tal. Hoje, até mesmo para se comprar frutas, a gente vai no supermercado, tem uma embalagenzinha de isopor, as frutas estão já descascadas, né? Então, a nossa interação com os resíduos não está legal. Além da gente gerar muito, a gente quer afastá-los. Então, tem uma facilidade para nós, Isso. que estamos numa vida agitada, corrida, onde a gente falava disso no programa. Então, a gente já compra tudo o mais industrializado possível, que faz mal para a nossa saúde. E o pior, hoje a gente acrescenta um outro dado. Além de não fazer muito bem o produto industrializado para a nossa saúde, faz mal para o meio ambiente, porque essas embalagens todas estão servindo para poluir o ambiente, né? E se não for descartado corretamente, ela vai encher ainda mais os lixões ou os aterros sanitários. Eu digo lixões porque ainda existem no Brasil, apesar de não deveriam mais existir, mas ainda existem muitos lixões no Brasil, onde o lixo é descartado de qualquer maneira, né? E não da maneira mais adequada. Então, respondendo, acho que a melhor forma é mudar a nossa interação. Ao invés de eu só querer afastar, por que não tentar integrar esse resíduo ao meu ciclo de vida, através de várias dicas que a gente vai dar aqui hoje? Olha, tem uma dica que vem lá de Belo Horizonte, a artesã Patrícia Júnior, ela faz sabão ecológico. Sobrou o óleo em casa, ela vai guardando. Aqui na Canção Nova, eu trabalho na Faculdade Canção Nova, no Instituto Canção Nova. Quando tem eventos e o pessoal gosta da barraca do pastel nos eventos, né? O brasileiro adora um pastelzinho, né? Aí aquela gordura a gente guarda e depois a gente faz sabão. E a Patrícia Júnior, lá em Belo Horizonte, ela vai mostrar para a gente como fazer sabão ecológico. Bom dia, eu sou Patrícia Júlia do Ateliê Feito por Mim. Hoje eu trago uma receita de sabão caseiro feito com óleo reutilizado de fritura que provavelmente iria para o lixo. É um óleo reciclado, da qual nós vamos utilizar para fazer esse sabão ecológico. 50 ml de água sanitária, 50 ml de detergente, 140 gramas de soda escama 99%, 100 ml de água, 1 litro de óleo usado em frituras. Para iniciar a nossa receita de hoje, nós precisamos preparar a lixívia, que é a mistura da soda e da água. É importante que vocês façam em um ambiente arejado, porque essa mistura ela libera gases tóxicos e ela eleva muito a temperatura. Misture afastado do corpo. É importante que vocês usem equipamento de segurança, luva, óculos e máscara. Vocês misturam. Coloque em um canto arejado. Essa mistura ela pode ser preparada com um dia de antecedência ou faz pela manhã para fazer o sabão à tarde ou pode fazer no dia anterior para fazer no dia seguinte. Junto a este óleo que só está coado, nós vamos acrescentando os demais produtos e mexendo sem parar. É importante que vocês utilizem sempre vasilha de vidro, plástico, teflon ou silicone. Nunca alumínio, porque ele causa uma reação juntamente com a soda. Sempre agitando, não pode parar de agitar. Esse é um segredo de um bom sabão, sempre com bastante agitação. E após misturar bem esses produtos com o óleo, que vai ajudar a clarificar o teu sabão, evitar o cheiro que nós chamamos de ranço, nós vamos acrescentar a soda. Essa minha soda já está estabilizada, ela foi feita no dia anterior e nós vamos acrescentá-la com bastante cuidado, agitando sem parar. E aqui nós temos que mexer por aproximadamente 15 minutos a 20 minutos, dependendo da temperatura local.
Se o tempo estiver quente, este sabão vai entrar num ponto muito rápido. Caso o clima esteja frio, ele vai demorar um pouco mais para chegar no ponto que nós chamamos ponto de doce de leite, ou seja, o ponto de traço. Aqui você tem que mexer até que não haja separação dos ingredientes. É importante que este sabão ele passe por um processo de cura de 21 a 27 dias, para que ele esteja totalmente seguro para ser utilizado. Pode ser utilizado na pia, pode ser utilizado para lavar roupas e limpeza pesada. Aqui nós podemos utilizar o mixer, eu vou usar o mixer para poder agilizar e otimizar o nosso tempo, mas em casa não é necessário. É importante que vocês façam sempre em um ambiente aberto, ventilado. Neste momento, o sabão já entrou em ponto de trace, ou seja, você passando o mixer ou a espátula, ele vai deixar um caminho, um rastro. Esse é o ponto certo, do qual o teu sabão não corre mais o risco de separar ou desandar. Nós vamos limpar essas rebarbas e vamos colocar em potinhos de 250 gramas, que fica uma barra de sabão padronizada e perfeita. Você pode colocar em casa também em outras formas, ou até mesmo uma bandeja. E ele vai ficar assim até secar. Aqui eu já tenho ele pronto, ele já está seco. Muito fácil de desenformar. Para facilitar esse processo, você pode untar com óleo suas forminhas. Tá? Ele pode ser usado em tecidos, pode ser usado para lavar roupas ou qualquer tipo de limpeza pesada. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Patrícia. Olha, para lavar louça, as panelas ficam brilhando. E lá em casa a gente faz isso, reutiliza o óleo e coloca para lavar a louça. A gente sabe que o óleo jogado no ralo, né, no esgoto, ele contamina a água. Aí tem pessoas que eu já ouvi comentários, não sei se procede, que esse tipo de sabão reutilizado, sabão ecológico, que ele também causa um impacto. Quer dizer, tudo vai causar um impacto. Qual que causa um impacto maior? O óleo jogado diretamente no esgoto ou o resíduo de um sabão? A ideia da sustentabilidade não é você evitar os impactos. Só do fato da gente existir, a gente gera um impacto no meio ambiente. É a gente diminuir, né, o impacto que a gente causaria de outras ações. Então, igual você falou, a gente evita o impacto causando outro, só que menor. Então, por exemplo, a gente jogando óleo na água, a gente contamina essa água, isso vai para o rio depois, isso tem problemas, além de entupimentos, vários problemas urbanos que isso vai gerar, também na fauna, na fauna e na flora aquática, isso vai gerar vários problemas. Mas o sabão em si, a substância, a espuma, tudo isso também polui a água. Só que aí a gente entra naquela questão do saneamento básico. Se a gente tem, e é uma coisa interessante se cobrar de todos os nossos governantes, porque o saneamento é um direito, né? Então, se as cidades, os municípios fazem um bom tratamento do esgoto, o tratamento da água, esses resíduos de sabão vão ser retirados da água. E aí a gente evita aquela contaminação muito grande de um óleo. 1 litro de óleo contamina muitos litros de água, né? A espuma do sabão ela consegue ser retirada nos processos de tratamento de esgoto. Olha, gente, eu falo assim que nós temos que saber o que fazer com o nosso lixo, né? Porque eu fico preocupada hoje assim, com o descarte de pilhas, descarte de celulares, baterias, até de brinquedo. O que a gente faz com isso? Né? Então, a gente tem visto em alguns lugares postos de coleta, mas é responsabilidade de quem? Porque dizem que a gente não pode jogar no lixo comum as baterias, é isso mesmo? Não pode, né? É muito importante falar sobre isso. Tanto a pilha quanto a bateria, eles têm substâncias que são cancerígenas. Então, se tudo isso vai para o lixo e depois vai para um lixão ou para um aterro sanitário, vai contaminar essa
essa terra com essas substâncias, e tudo isso desce para o lençol freático e isso volta para a gente na nossa torneira. Então, não podemos colocar no mesmo lixo. Lâmpada também é perigoso? Lâmpadas, pilhas, baterias, entram tudo numa classe de resíduos que nós chamamos resíduos perigosos, classe 1, que é a lei. E o que fazer com eles? É responsabilidade de quem? Queimou a lâmpada. Agora, negócio de... queima a lâmpada lá em casa. Queimou a lâmpada, faço o quê? É muito importante, na sua casa, você armazenar separadamente tudo isso e, normalmente, você ir tanto nas lojas que vendem esses materiais, os supermercados, os shoppings, eles têm pontos de coleta. Por quê? De quem que é a responsabilidade, né? A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela traz um conceito muito legal que chama responsabilidade compartilhada. Ou seja, a responsabilidade pelo resíduo começa desde o gerador, do fabricante, passa pelo consumidor e vai para o destinador. Ou seja, esse fabricante, ele tem uma responsabilidade sobre o resíduo, mas o consumidor também tem. Qual que é o papel do consumidor? Separar corretamente e devolver ao fabricante por meio desses ecopontos. Então, no supermercado, nas lojas que vendem aonde eu compro, isso. eu devolvo. Exatamente. E quem está me vendendo tem que mandar de volta para a indústria. Isso. Legal. Tá vendo? Lei a gente tem. Eu acredito até que as leis que estão sendo feitas já há alguns anos no Brasil e em todo o mundo são muito eficientes, só não estão sendo eficazes porque não estão sendo cumpridas ou estão sendo desconhecidas pelas pessoas, pela população. Então, acho que a gente precisa conhecer mais e também entender como fazer esse descarte. A Danusa gravou para nós uma matéria sobre lixo eletrônico. Vamos ver o que se diz sobre essa questão do descarte do lixo eletrônico. Mais nos imaginar sem nossos eletrodomésticos, celulares ou computadores. Por outro lado, a inovação tecnológica tem aumentado a produção de lixo eletrônico no mundo. Só em 2016 foram produzidos mais de 44 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Para se ter uma ideia, isso equivale a 4.500 torres Eiffel. Cada habitante do planeta produz, portanto, em média, quase 6 quilos de lixo eletrônico por ano. A Ásia está no topo do ranking. Na América Latina, o Brasil é quem mais produz esse tipo de resíduo. Aliás, onde os brasileiros descartam os equipamentos de casa que param de funcionar? Lixo mesmo. Eu não tenho conhecimento com o local específico para colocar esse lixo. Eu aprendi, né, que tem alguns lugares que eles recolhem lixo eletrônico, inclusive que eles vão buscar em casa. Tem bastante gente que compra essas peças que já o celular não funciona mais, aí você vai lá e vende ele um pouco mais barato. Normalmente eu dou, porque sempre tem alguém que arruma, conserta, aproveita em algum lugar. Em São Paulo, há 10 anos, uma cooperativa tem ajudado a amenizar o problema. Desde a inauguração, a Copermite já recolheu quase 2.500 toneladas de lixo eletrônico. A demanda, né, essa necessidade de descarte correto, um descarte ambientalmente correto, ela vem crescendo cada vez mais. A tecnologia ela avança e surge a necessidade de você trocar de equipamento rapidamente, assim como também tem aquele problema do consumismo, né? É feita uma triagem de materiais recolhidos por pessoas e empresas. Cada equipamento é manualmente desmontado. Plástico, vidros e metais são embalados separadamente e enviados para reciclagem. Aqui, até um museu foi criado para expor verdadeiras relíquias e objetos curiosos encontrados em meio a tantos artigos. Mas quais os malefícios deste tipo de lixo para o planeta? O material destinado de forma inadequada, ele pode ir para um aterro e ali ele vai percolar no solo, vai contaminar solo, contaminar água. São materiais, muitas vezes são metais pesados e bioacumuladores, né? Eles vão contaminar tanto os animais, né, os peixes, como aqueles que os consomem. Quer dizer, assim, ele não é expelido para o organismo, ele vai somente acumulando e pode vir se tornar um câncer, alguma doença um pouco mais séria aí. Não pode simplesmente falar assim, olha, estou quebrando o galho de doar, então toma aí que o filho é seu. Não, não é bem assim. Você está dispondo de algo que não te serve mais. Em benefício do planeta. Em benefício do planeta, sempre. Gente, complicado esse negócio de jogar o lixo de qualquer jeito, porque está voltando para a gente. O Felipe nos mostrou um jeito de voltar pela água e ali, na reportagem da Danusa,
O rapaz disse, olha, vai voltar, pode contaminar o peixe, você vai comer o peixe e vai voltar a contaminação para você. Então, veja bem, um mundo mais saudável nós precisamos construir hoje. Parar e descobrir como é que eu vou descartar tal produto. Olha, pergunta, dá um Google aí, né? Às vezes a gente pergunta, mas aqui a gente vai perguntar para a Paládia. Paládia, é crime descartar esses produtos que contaminam o solo de maneira inadequada? Tem lei para isso? Sim, a gente tem uma lei de crimes ambientais aqui no Brasil, é uma lei de 1998, então é uma lei que já tem, né, um bom tempo. Olha, 20 anos, 20 anos que ela existe. E já praticamente 30, é verdade, 20 anos, 30 da nossa Constituição, que já fala da proteção ambiental. Então, depois da Constituição veio uma lei específica para crimes ambientais, e que vai prever crimes relacionados a vários patrimônios ambientais que a gente tem, como a proteção da fauna e da flora, contrabando de animais, o corte ilegal de vegetação, tudo isso é crime ambiental. E também outras ações que vão acarretar o que nós chamamos de poluição, que é um conceito genérico, né? Então, relacionado à vegetação, queimar a vegetação. Mas se eu cortar a grama lá de casa, o mato, podar a árvore e tal, eu posso queimar um pouquinho lá no fundo do meu quintal? Essas queimadas, elas também não estão dentro mesmo de pequeno porte? Dentro da lei. Mesmo o lixo é péssimo para a nossa saúde também, queimar o lixo, porque se você coloca algum plástico ali no meio, isso vai emitir para a atmosfera e nós vamos respirar alguns compostos que são tóxicos, que fazem mal para a nossa saúde. A gente tem que considerar a nossa vizinhança também. Os rios, eles têm uma proteção grande da nossa legislação. Desviar rio não pode. E a vegetação que tem na margem do rio, ela é conhecida como APP, Área de Preservação Permanente. Então, a gente não pode construir nessas margens dos rios, não pode tirar a vegetação dali, cortar as árvores, nem mesmo impedir a sua regeneração natural. Às vezes a lei ela traz algumas possibilidades que são exceções, porém tudo isso tem que ter o que a gente chama da licença ambiental. Você precisa de uma autorização do seu estado, da sua prefeitura, para poder construir nessas áreas, até porque são áreas de risco também, como as encostas. A gente, todo verão, na época de chuvas aqui no Brasil, a gente vê assim, notícias tão tristes de desabamento, pessoas que são soterradas, construções que desabam. E tem também um viés ambiental nisso tudo, que essas construções, elas costumam estar em áreas que a legislação ambiental não permite que se construa, tá? É claro que você tem que conjugar aí um problema social, a nossa desigualdade social, a pobreza, a falta da moradia, como um problema integrado com questões ambientais. Bom, então o que pode ser considerado de fato um crime ambiental? A gente tem algumas ações que são bem específicas dentro da lei, como cortar a vegetação, cortar árvores em beiras de rio, em torno de nascente. Se você tem uma nascente, assim, ali onde brota a água, você não pode aterrar por sua conta. Animais, não comprem animais, especialmente animais silvestres, de pessoas que você não sabe, de origem duvidosa. Na verdade, eu acho que é uma prática de você ter um animal como um objeto que a gente tem que abandonar. O local dos animais silvestres não é na nossa casa, não é para o nosso lazer, para o nosso divertimento. Existem os criadores legalizados, o mercado para pássaros, por exemplo, ainda aqui no Brasil tem bastante clientela, que são pássaros que têm anilha, né, são anilhados, o criador tem um registro, porém, existe também muita falsificação de anilhas para pássaros. Às vezes, pessoas vendendo tartaruguinhas na internet, é tão comum alguns pássaros. Não compre, gente. O nosso consumo, o ato de comprar, a gente tem que fazer dele também um ato político, porque faz parte da nossa escolha. A gente tem que pensar que o que eu estou comprando, eu estou financiando. Então, se eu compro um animal de origem duvidosa,
que provavelmente é ilegal, ele não vem com nenhuma documentação, eu estou financiando o tráfico de animais. E quando a gente fala desses animais que são traficados, aquele que você está vendo, bonitinho, que você quer, ele é um sobrevivente, mas para ele estar ali, dezenas, centenas de outros morreram. Então, a gente não pode ser favorável a isso. Quando a gente compra, a gente só está reforçando esse tipo de prática ilegal. Bom, gente, aquilo que talvez na lei não seja considerado um crime ambiental, mas prejudica a natureza, vai da nossa consciência não fazê-lo ou buscar uma forma mais adequada para fazer o descarte. Bom, a gente está com a conversa boa que dá vontade de ficar conversando até mais tarde, mas nós vamos dar um pequeno intervalo, mas antes eu queria fazer uma dica para você. Tem muitas pessoas que nos perguntam, Adriana, tem um problema para engravidar, problema de fertilidade, e a Gisela Savioli, a doutora Gisela Savioli, lançou esse livro, Nutrição, Saúde e Fertilidade. Nesse livro, ela trata de aspectos da saúde para todas as pessoas e aborda uma coisa muito importante, que é a restauração da fertilidade do homem ou da mulher, através da alimentação. Uma alimentação saudável gera saúde em nós, né? Melhora até mesmo a nossa fertilidade. Então, neste livro você verá como o meio ambiente em que vivemos e as escolhas alimentares que nós fazemos, que compõem o nosso estilo de vida, podem mudar a nossa correlação entre qualidade de alimentação e fertilidade humana. Então tá aqui a dica da editora Canção Nova para você, Nutrição, Saúde e Fertilidade da doutora Gisela Savioli. A gente vai para um brevíssimo intervalo e continua falando de reciclagem, de ações que favorecem o meio ambiente. O Manhã Viva de hoje falando de sustentabilidade e meio ambiente. O meio ambiente é um ambiente que eu vivo também, além de fazer parte deste mundo tão lindo, deste planeta maravilhoso que Deus nos deu para viver. No programa de hoje nós temos a advogada, especialista em direito ambiental, Paládia Romeiro, e também o Felipe Torres, que é um estudante de meio ambiente, futuro engenheiro ambiental, que está nos ensinando algumas coisas importantes por aqui. Mas o plástico, eu estou vendo aqui 2 lixeiras, maravilha, elas são de plástico. O Brasil é um dos maiores produtores de plástico do mundo, mas será que nós estamos dando a devida utilização para os plásticos? Será que os plásticos estão causando mais mal do que bem? É isso que a gente vai ver nessa reportagem que foi feita por nossa equipe. Práticos e baratos. O que já foi sinônimo de modernidade é um problema difícil de resolver. Ele é jogado no meio ambiente pela própria população, infelizmente, e isso acarreta na questão das enchentes. As sacolinhas na porta de casa ainda misturam orgânico e reciclável. Sem coleta seletiva regular, em muitas cidades, tudo vai parar no caminhão de lixo. Papelão, garrafinhas, garrafa de refrigerante eu não tomo, mas coisa de plástico, eu separo tudo e eu boto lá na frente, o pessoal carrega para reciclar. São os catadores que acabam levando os materiais para os pontos de coleta. O plástico é em maior quantidade, porque hoje, de uns anos para cá, o plástico ele vem condicionado no supermercado, vem em alimentação, brinquedo, utensílio, então o plástico sim é o maior volume. Lá é feita a separação pelo tipo de plástico. Aquele plástico ali, se ele fosse reciclado, e ele é feito de uma matéria-prima que é cara, que é o petróleo mesmo, né? Então as pessoas elas não têm essa preocupação. Vendo essas imagens, até parece que grande parte é reciclada. A nossa reciclagem hoje não é incentivada. Começa que nós temos poucas cooperativas de catadores para estar trabalhando com esse plástico. A população, infelizmente, ainda não tem consciência de fazer uma destinação correta desses plásticos. O Brasil produz por ano mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico, o que coloca o país como o 4º maior produtor do mundo e o que menos recicla, apenas 1%. E aqui cabe uma pergunta: o problema é o plástico ou a maneira como usamos? Questão de você ter que repensar a forma que você vai usar todos os resíduos. Se cada um de nós fizer um pouquinho, isso vai ter um efeito em grande escala, sim. O plástico começou a se popularizar na década de 50. A estimativa é que 8 bilhões e 300 milhões de toneladas foram produzidas, mas só 9% desse total foram reciclados.
Boa parte desse lixo foi parar nos oceanos. A expectativa é que em 2050 tenha mais plástico do que peixes no mar. Não é só a vida dos animais, é a nossa, é a do planeta. Plástico não é só uma responsabilidade do gerador, e sim de nós destinarmos esse plástico para uma cooperativa. Esse é o papel da sociedade civil, o nosso papel como cidadão. Já que o ritmo de reciclagem não acompanha a produção, é importante reduzir o consumo, uma demanda urgente para termos um futuro. Gente, que impressionante, né? A gente acha que não, mas olha, o Brasil é o 4º produtor de plástico do mundo. Veja bem, só está atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. E interessante que outro dia eu e a Paládio estávamos num evento da Faculdade de Canção Nova sobre Meio Ambiente e o Marcelo Chaves, que faz o programa Preservação Ambiental, ele disse que foi a Abrolhos e visitou partes da ilha e lá ele encontrou garrafas plásticas do mundo inteiro. Então, o lixo que eu produzo aqui pode atravessar o oceano e chegar num paraíso, que se torna um local onde vai se acumulando lixo. Sem contar que esse plástico pode ser engolido pelos animais, como foi falado aí na reportagem. Quantos animais morrendo porque estão consumindo plástico, estão consumindo resíduos de lixo, do nosso lixo. Mas agora, o que fazer para diminuir, Felipe, essa produção de lixo em casa? Não tem jeito, a gente está lá, eu fico final de semana em casa, resolvo fazer um bolo, sobra o saquinho do trigo, do açúcar. A gente vai produzir o plástico, né? Não tem jeito, os resíduos eles estão presentes na nossa vida, nós vamos usar os resíduos. A melhor forma da gente dar uma solução é a gente conseguir primeiro separar isso para que a gente possa dar um destino correto, né, para a reciclagem do plástico. Existem as cores convencionadas da coleta seletiva. Então, nós temos o vermelho, que é a cor, né, para receber o plástico. Nós temos o azul para o papel, o verde para o vidro, o marrom para o orgânico e temos também o amarelo para o vidro. Temos várias outras cores. Para o metal, o amarelo metal. Perdão, para o metal, o vidro é o verde. É o verde. Acabei me confundindo. Mas são muitas outras cores também para outros tipos de resíduos, aqueles perigosos que a gente falou, né? Pilha, bateria. Mas aí você vai me perguntar, não tem como ter tudo isso em casa, não, onde é que eu vou arrumar um lugar para fazer tudo isso na casa? Fica legal na escola. Aqui no Instituto nós temos, né? Na Faculdade de Canção Nova, no Instituto Canção Nova, nós temos essas lixeiras. Eu vejo muito nas praças, vejo em alguns shoppings, em alguns locais assim de uso comum, a gente vê esse número, essa prática dessas lixeiras, mas nem sempre as pessoas respeitam. Sim. Principalmente quando elas vão ficando velhinhas, que os nominhos apagam, a gente fica, ai meu Deus, qual que é mesmo plástico? Qual que é mesmo de vidro, né? Sim, inclusive as cores, elas são convencionadas... No mundo todo? No mundo inteiro, para que justamente seja uma linguagem universal. Se você for para qualquer outro país, você vai encontrar essas cores e você vai saber. Se você não sabe o que é plástico em outra língua, você sabe que o vermelho é a cor do plástico. E se não sabia, vamos treinar agora. Vermelho, plástico, azul, papel, vidro é verde, orgânico. O que é orgânico? É o resíduo resto de alimento. Isso, tudo que é resto de alimento é orgânico. Agora me diga, eu estou com papel, o papel que eu usei, o guardanapo de papel. Ele é papel ou é orgânico? Porque está sujo de alimento. Nenhum dos dois. Ele se encaixa numa outra concepção que a gente chama de rejeito, que é o que não é reciclável. E é o rejeito que tem que ir para o aterro sanitário. Todos esses que a gente falou aqui têm um destino próprio. O plástico tem um destino da reciclagem, o papel, o vidro, o orgânico tem a compostagem, que nós vamos falar. O metal tem a reciclagem das latinhas, é muito comum, o Brasil é o país que mais recicla alumínio. Até que enfim nós fomos os melhores em alguma coisa. E nós temos o rejeito. Mas como é que a gente vai fazer isso em casa? Quero que você me explique, porque na rua eu encontro as lixeiras, mas e na minha casa? O que eu tenho que fazer de forma prática? Exatamente. Não tem como a gente ter todas essas latas, né, na nossa casa. Vamos facilitar, simplificar tudo isso em 2 latas. Uma para recicláveis e outra para rejeitos. Se a casa também faz algum trabalho com os orgânicos, que são os restos de alimentos, aí tem uma 3ª lata para orgânico. Mas a maioria das casas não tem isso. Então, coloca o orgânico e o rejeito aqui, e é isso aqui que vai para a coleta do caminhão de lixo, né? Que vai para o aterro sanitário. Enquanto esse aqui, os recicláveis, vai tudo. O plástico, o papel, o vidro, tudo isso. E aí,
Esse daqui, a gente pode combinar, muitas cidades não têm a coleta seletiva mesmo, algumas cidades têm. Seria interessante você que está me assistindo se informar, procurar no site se a sua cidade tem a coleta seletiva, tem um caminhão próprio para pegar esse lixo. Se não tiver, normalmente sempre tem aquele catador que passa na nossa rua, vem coletar, né, os lixos recicláveis. Algumas associações. Exatamente. Aqui em Cachoeira Paulista a gente tem o pessoal do Emaús, eles passam, tem o dia, eles passam com o caminhão avisando, tem o dia que eles passam, recolhem e fazem a triagem do lixo reciclado. Sim, lá em Lorena existe a coleta seletiva da cidade, mas também tem os ecopontos, onde as pessoas podem deixar os lixos recicláveis, que esses cooperadores passam para pegar. Então, aí esse lixo que é o reciclável, a gente fala lixo, mas o nome correto é resíduo. O lixo é um nome comum, né, que a gente usa, mas resíduo é porque tem um destino final, tem ainda uma possibilidade. Esse é rejeito, porque não tem mais possibilidade, entendeu? Aí, no caso do reciclável, entrega para o catador ou para o caminhão próprio que vai dar um destino para isso, eles vão encaminhar isso para reciclagem. Que ótimo. Então, aí no caso, como é que eu tenho que jogar esse lixo aí? Eu posso jogar de qualquer jeito? O que é mais indicado eu fazer? Porque assim, lá em casa o meu baldinho é bem maior para o reciclado, porque esse tantinho para uma semana, porque eu não consigo tirar todos os dias. Eu levo uma vez por semana nesse ecoponto que tem aonde eu moro. Sim, o ideal é que realmente que a nossa associação de moradores funcionou e fez isso, um ecoponto. Não, isso é ótimo. Aqui, o ideal é que a lata de reciclável seja realmente um pouco maior, porque o orgânico, né, o lixo orgânico e o rejeito, a gente produz eles e tem que tirar quase que todos os dias, né, porque fede, gera um odor e gera mosca, esse tipo de coisa. O reciclável não. Se a gente tem um certo cuidado com esse resíduo, por exemplo, a caixinha de leite ou a garrafa PET, se eu jogo uma água antes de descartar esse resíduo na lixeira, não vai ter atração de bicho, não vai ter cheiro. Então ele pode ficar lá e ser uma vez por semana trocado. Ótimo. E agora, com relação ao lixo orgânico, se eu quiser separar o lixo orgânico, só aquilo que é possível de reutilizar, tem alguma coisa que eu posso fazer na minha casa? Vamos supor, quem mora em apartamento é mais complicado, mas quem mora em casa, tem quintal, tem alguma solução que possa dar para esse orgânico? Para quem mora em apartamento, a gente indica essa lixeira, rejeito, e que se coloque aqui tanto os orgânicos como os rejeitos aqui, né? Mas é bom também quem mora em apartamento se informar se no condomínio às vezes não tem alguma iniciativa para coleta do orgânico. Às vezes tem, existem condomínios que tem. Agora, nas casas que tem quintal, que tem jardim, que tem horta, ou que tem um grande espaço, né, e dá para fazer, a minha dica é a composteira doméstica. O que é a compostagem? É justamente a reciclagem do resíduo orgânico. A gente está pegando esse resto de alimento e colocando ele de volta na natureza. Como? Através da produção de um fertilizante natural. E aí usar nas plantas, na plantação, na horta, no jardim da casa. Nas flores. Nas Minha flores. sogra adora a flor, Dona Gorete. Ela vai gostar disso daí. Exatamente. E a minha dica é que a composteira doméstica é muito fácil de fazer. Basta você ter... Tem algumas dicas ali, né, que eu coloquei. Ela pode ser feita com 3 baldes. Baldes grandes, daqueles de gordura, ou parecidos com esse daqui, sabe? Com tampas. Aí, posso ir ali para poder mostrar para o telespectador aqui? Nós temos 3 baldes. O ideal para se fazer a composteira doméstica é que ela seja 2 dos baldes, que é o número 3 e o número 2, sejam furados, com auxílio de uma furadeira. E alguns furos na lateral do balde 2 e 3 também. Então, fura a parte de baixo e a parte lateral. Isso, para poder airar, entrar oxigênio. Porque o que é a compostagem, né? A gente falou de compostagem. A compostagem é nada mais, nada menos do que a gente acelerar aquele processo que já acontece na natureza, que é a decomposição. Então, a gente cria condições para que os micro-organismos possam comer esse lixo orgânico e produzir o humus, que é muito bom para as plantas, são os nutrientes para as plantas, né? Então, não vai gerar mau cheiro na minha casa, não? Não vai gerar. Ó a dona de casa falando, né? Não, tá corretíssimo, porque a compostagem, ela feita corretamente, ela é um processo que, quimicamente, a gente chama de aeróbico, ou seja, usa o oxigênio. E
E justamente para não evita cheiros, produção de substâncias tóxicas. Então, como que para não acontecer isso, para que o processo aconteça bonitinho, sem gerar nenhum cheiro, nenhuma mosca, nenhum bigato na casa de ninguém, como que a gente indica? Se você ver aqui, as 3 latas, elas têm que ter a tampa. Só que nós fazemos um buraco na lata, na base, né, na lata número 1 e na tampa da lata número 2. A tampa de cima da lata número 3, ela tem que estar tampada. Por quê? O resíduo que a gente vai colocar é aqui. Ele vai na lata 3. A gente coloca em montinhos. A gente pega aquele resíduo orgânico. O ideal é que esse resíduo, se a pessoa puder cortar ele, as cascas, você sabe, ele está em tamanhos menores, você coloca em montinhos. E aí você mistura com uma matéria seca. Sabe o que você falou de cortar a grama da casa, as folhas secas? Ao invés de queimar, que não pode, a gente soube hoje que não pode, a gente pode deixar esse resíduo secar, ficar aquela matéria seca, aquela palha, que isso é muito bom para a compostagem. Porque você mistura com esse resíduo orgânico, isso evita a umidade e você tampa ele. Quando você tampa, você evita os cheiros, os gases que atraem os insetos. E não tem produção de cheiro nem nada. 2 vezes por semana, a pessoa que tem um quintal, ela vai mexer ela vai abrir a lata número 3, mexer aquilo que está lá para aerar e fechar. Quando estiver cheio, o que ela faz? Ela substitui, ela coloca a 3 no lugar da 2 e a 2 no lugar da 3. E o mesmo procedimento. Aí ela deixa a 3 lá parada e deixa que as bactérias e os micro-organismos façam o trabalho sozinho. O que vai acontecer? Num período de 30 dias, o que a gente colocou na lata número 3 vai virar aquela famosa terra preta, que é o que a gente chama de humus. Isso é excelente para você, então, usar e fortalecer a terra da hortinha, do jardim. E na lata número 1, por isso a gente tem os buraquinhos embaixo, é porque todo esse processo gera um líquido chamado chorume. É importante ter a lata número 1, porque o chorume não pode ir direto no solo, porque é aquele mesmo problema que a gente falou de descer, percolar e contaminar o solo. Só que o chorume ele é um excelente fertilizante natural. Então, essa água, ela tem sim um mau cheiro, você dilui ela um pouquinho em água, coloca num borrifador e você pode usar nas suas plantas de casa. Igual as plantas aqui do cenário, né? E fortalece a planta, porque ela tem vários nutrientes que fortalecem essa planta. Coisa boa, gente. Não é difícil de fazer, não, hein? Facinho, gente, com coisas que são... Aqui no nosso exemplo, tem até uma torneirinha embaixo, justamente para tirar o chorume. Só que não é necessário, é só tirar os baldes e o chorume está ali embaixo. O máximo que você vai usar, tesoura, 3 baldes, esses de gordura grandes, com tampa. Uma das tampas tem que estar inteira, 2 tem que estar cortada, com uma circunferência, exatamente, e fazer uns furinhos de furadeira, ou qualquer outra coisa para furar esse balde. Aí pronto, se você tem o resíduo orgânico, tem o material seco, que são as folhas secas, é muito importante ter, para não gerar mau cheiro em inseto, o processo acontece perfeitamente. Ai, que coisa boa. Olha lá, que bonitinho que fica. Esse tipo de caixa funciona. Sim, aí dá para você pintar, enfeitar e até se tornar uma decoração do seu jardim, né? Para quem tem um terreno grande, né, porque zona rural, quem tem um sítio, a gente também indica as famosas leiras. Isso já é comum, já é feito até na zona rural. O que é a leira? A leira é um nome técnico, mas é um montinho. É você colocar todos esses alimentos, esses restos de alimentos empilhados, e você misturar com aquele material seco, a serragem, palha, folha seca, e 2 vezes por semana você mexe isso. E aí você faz esse montinho assim. Para quem gosta de fazer uma horta e tudo, isso é excelente, porque aí você, com esse material, você cria a terra própria para essa plantação. E a terra vai ficar sempre fofinha, sempre bem. Olha lá que legal que fica. E o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está pegando o resíduo orgânico e reinserindo no ciclo natural. É esse o objetivo, tanto da reciclagem quanto da compostagem. Joia. Mas agora eu tenho uma pergunta para a Paládia. Paládia, o que fazer para diminuir os resíduos de lixo dentro de casa? É coisa de criança, coisa da gente mesmo, de nós mulheres, produtos de limpeza. O que a gente faz que a gente pode diminuir essa produção de lixo, que é um verdadeiro crime, apesar de não estar na lei? Eu vou te passar algumas coisas que eu aprendi, coloquei no meu dia a dia, algo muito mais como curiosa do que estudiosa, porque
tudo que a gente consome, como a gente viu, acaba voltando para a gente. Ou bem ou mal volta, né? O consumo do plástico, ele gera um problema que é bem da atualidade, que é o microplástico, que é o plástico, quando ele vai, né, se decompondo, ele vai chegar a pequenas partículas que tá na nossa torneira. Se a gente abrir a água em São Paulo, ou qualquer capital do Brasil, ou em Nova York, ou na Europa, a água sai com microplástico. Está no oceano, está no lençol freático, e é algo que a gente vai ter que descobrir como fazer, como tratar, porque a gente ainda não sabe como isso afeta a nossa saúde. Então, primeiramente, a gente está falando dos resíduos. O plástico é bem diminuir esse consumo, encaminhar para a reciclagem. E nos nossos produtos, a gente buscar os componentes mais naturais possíveis. Nós temos no mercado produtos que são orgânicos, produtos veganos, produtos chamados naturais. Então, cada um ele vai ter um ciclo diferenciado na sua produção, produtos que não são testados em animais. Então, a gente já tem opções em que você tem, em toda a cadeia, né, no ciclo, desde a produção, desde a extração, uma preocupação com a geração do resíduo, com o meio ambiente, com a produção. Nos cosméticos, a extração do óleo de palma, que é um óleo muito utilizado em cremes, em hidratantes, coisas para a nossa pele, para o nosso cabelo, é extremamente impactante porque isso destrói florestas. Então, a gente tem uma preocupação com as embalagens. As dicas que eu teria para a gente, na nossa casa, como mãe, como mulher, como dona de casa, como um cidadão que está preocupado, ler a embalagem, mas nem sempre a gente consegue entender o que está escrito na embalagem, os termos dificultam isso. Os técnicos, os nomes estranhos que tem. Exato. Então, a dica geral vamos fazer como nossos avós, como os nossos antepassados, né? Como eles consumiam, era bem diferente a forma, todo mundo fazia um montinho em casa, não é legal colocar o fogo, mas a gente pode deixar lá, né, a decomposição natural. E como a gente consome muitos cosméticos, produtos de higiene, então a gente tem esse olhar. Não consumir produtos que têm aquelas microesferas plásticas, que geralmente são os esfoliantes, para o rosto, para o corpo, porque isso a gente vai lavar, vai para os rios. Então, evitar essas microesferas de plástico. A gente pode usar outros produtos, como a gente já aprendeu, que são os caseiros. Usar o fubá no lugar, o pó de café, o açúcar, outros esfoliantes caseiros, naturais. Com as crianças, na limpeza de modo geral. Então, os lencinhos umedecidos que a gente usa com os bebês, existem as opções biodegradáveis, mas também a gente pode lavar o bumbum da criança, parece uma coisa tão óbvia, né? Ou o algodão também vai gerar um resíduo, mas é uma fibra natural que, dependendo do lencinho que você usa, o algodão vai ter uma decomposição, digamos assim, melhor, mais facilitada. Nós, mulheres, se usamos maquiagem na hora de retirar, por que não a gente usar as toalhinhas, os panos? E no lanche das crianças, acho que a gente ensina a criança, quando a gente não precisa embalar a fruta num plástico, quando o suco ele pode ser levado em uma garrafinha. Uma garrafinha que vai e volta todo Exato. dia, de preferência que não seja de plástico. Hoje tem os canudos de inox. Canudos Os canudos de inox. Que aí você tem, guarda na sua bolsa aquele canudinho, você não precisa ficar usando os canudos de plástico. Olha só, olha, gente, lei existe, opções estão surgindo e agora cabe a nós cuidarmos desse meio ambiente, do nosso ambiente, porque o nosso ambiente faz muita diferença no grande ambiente, nesta grande casa comum, como diz o Papa Francisco, que é o nosso planeta. Bom, quero convidar você que sintoniza a Canção Nova, a vir festejar conosco no Santuário do Pai das Misericórdias. É a festa do Pai das Misericórdias, nos dias 14, 15 e 16 de junho, já está chegando. O tema, O Pai Me Ama. E durante este evento teremos pregações e testemunhos, adoração, santas missas, presença de Dom Inácio Miller, Dom Beni, Padre José Augusto da Canção Nova, Padre Márcio, vice-reitor do Santuário, e Salete Ferreira. Nós esperamos você aqui na Canção
Canção Nova. Venha nos visitar. O Manhã Viva fica por aqui, mas volta na sexta-feira, porque amanhã é dia especial de campanha aqui na Canção Nova. Um bom dia para você, fica com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.